Bom, vamos entender como definir a modalidade de transporte padrão nas telas do processo de vendas de acordo com a empresa e cliente. Então, antes da versão 1850, só era possível definir a modalidade de transporte padrão no cadastro do cliente, né, no cadastro da pessoa com a classificação cliente. A partir da versão 1850, agora é possível definir a modalidade de transporte padrão no processo de vendas, no cadastro da empresa, além do cadastro do cliente. Tá? Então, no cadastro de empresas, na aba Vendas, criamos uma nova configuração chamada modalidade de transporte padrão no processo de vendas. A imagem apresentada aqui no artigo apresenta essa configuração em destaque aqui no cadastro da empresa, na aba Vendas. E aí a configuração da modalidade de transporte no cadastro de pessoas com classificação cliente, né, na verdade o cadastro de cliente continua disponível no sistema. A diferença é que a partir da versão 1850, esse campo lá no cadastro do cliente ele passa a ter uma nova opção, selecione, e quando essa opção selecione é escolhida, o sistema aplica a modalidade de transporte configurada no cadastro da empresa nas telas de processo de vendas, tá? Processos, propostas comerciais, pedidos de venda e documento de saída. Apresentamos aqui no artigo uma imagem da tela de cadastro de pessoas com essa nova opção selecione aqui no campo modalidade de transporte, lá na aba transportadora cliente. Tá? Então o próximo passo é a gente entender como é que é a sugestão da modalidade de transporte pelo sistema. Tá? Antes de entender, aqui na nossa base de treinamento eu vou mostrar esses campos. Tá? Primeiramente lá no cadastro de empresa, eu vou editar aqui a empresa 1, Indústria Sucesso Simples Nacional. Eu tenho aqui a aba Vendas, e aí repara que eu tenho o campo aqui modalidade de transporte padrão no processo de vendas, que na empresa 1 está configurado como 0, contratação do frete por conta do remetente CIF. Tá? E aí vamos lá também no cadastro de pessoas. Tá? Então no cadastro de pessoas eu tenho os meus clientes. Então eu tenho aqui meu cliente exemplo em São Paulo. Eu vou editar ele aqui e mostrar. Tá? Então essa pessoa está na categoria cliente. Então eu tenho uma aba aqui transportadora cliente. E aí repara que esse cliente aqui, exemplo em São Paulo, ele está com a modalidade de transporte com a opção selecione. Selecionada, tá? Essa opção ela foi criada aí a partir da versão 1850. Antes da versão 1850 não existia essa opção selecione, ok? Vou voltar aqui para a tela de pessoas, vou mostrar aqui como que está configurado o cliente exemplo RJ. Então o cliente exemplo RJ ele está configurado aqui a modalidade de transporte como FOB, tá? Contratação do frete por conta do destinatário FOB. Tá? Então é importante entender essas opções, tá? Porque quando nós formos apresentar aí lá na tela do processo comercial, né, a seleção da empresa e da pessoa e o entendimento de como o sistema vai sugerir a modalidade de transporte, vai ser importante entender como foi feita a configuração no cadastro da empresa e no cadastro dessas duas pessoas. Tá? Voltando aqui para o artigo, para entender como o sistema sugere o preenchimento do campo modalidade de transporte nas telas de processo de vendas, né, propostas comerciais, pedidos de venda e documento de saída, podemos simular a criação de um novo pedido de venda, selecionar a empresa e pessoa e avaliar como o sistema preenche o campo modalidade de transporte. Na tabela apresentada aqui no artigo, é possível entender o padrão seguido pelo sistema para preencher o campo modalidade de transporte nas telas do processo de vendas. Tá? Então, a primeira coluna aqui é a modalidade de transporte configurada no cadastro da pessoa. Segunda coluna, modalidade de transporte configurada no cadastro da empresa. E a terceira coluna, a modalidade de transporte que vai ser aplicada no processo de vendas. Tá? Então, quando a modalidade de transporte configurada no cadastro da pessoa está igual a selecione,
e lá no cadastro da empresa a gente tem qualquer valor, o sistema ele vai aplicar a modalidade de transporte configurada no cadastro da empresa, tá? Então sempre que a modalidade configurada no cadastro da pessoa tiver como selecione, o sistema vai buscar a modalidade de transporte lá do cadastro da empresa. E se a modalidade de transporte configurada no cadastro da pessoa tiver como opção diferente, selecione, tá? Independente do valor que estiver configurado lá no cadastro da empresa, o sistema ele vai aplicar a modalidade de transporte configurada no cadastro da pessoa, tá? Então, em suma, a modalidade configurada no cadastro da pessoa ela é mais forte, né, do que a modalidade configurada no cadastro da empresa, mas quando a pessoa está com valor selecione, o sistema vai buscar essa modalidade de transporte lá no cadastro da empresa, tá? Por fim, temos apenas dois pontos importantes aqui para entender, que são exceções em relação à tabela que foi apresentada. Quando o pedido de venda é criado a partir da proposta, o sistema ele sempre copia para o pedido de venda a modalidade de transporte definida na proposta, tá? E quando o documento de saída é criado a partir do pedido de venda, o sistema também sempre copia para o documento de saída a modalidade de transporte definida no pedido de venda, tá? Então, para entender aí esses conceitos, vamos simular aqui na nossa base de treinamento. A gente pode ir na tela de pedidos de venda, por exemplo, que é uma tela aí do nosso processo de vendas. Eu vou simular aqui a criação de um pedido de venda, tá? E aí eu vou selecionar aqui a empresa, vou selecionar a empresa 01, Indústria Sucesso Simples Nacional. Lembrando que nessa empresa a modalidade de transporte está configurada como CIF, né? Então, assim que eu seleciono a empresa, o sistema já sugere aqui, olha, a modalidade de transporte 0, contratação do frete por conta do remetente CIF. Tá? Isso porque essa modalidade de transporte ela está configurada dessa forma no cadastro da empresa, ok? Agora vamos selecionar aqui um cliente, tá? Então vou selecionar aqui o cliente exemplo Rio de Janeiro, tá? Então selecionando aqui o cliente exemplo Rio de Janeiro, perceba que a modalidade de transporte ela já foi modificada para contratação do frete por conta do destinatário FOB, tá? Por que o sistema fez isso, tá? Porque esse cliente aqui, o cliente exemplo RJ, lá no seu cadastro de pessoas, foi definida a modalidade de transporte padrão 1, contratação do frete por conta do destinatário FOB, tá? Então, como a modalidade no cadastro do cliente ela é mais forte do que a modalidade definida no cadastro da empresa, o sistema sugeriu a modalidade configurada no cadastro do cliente, tá? Agora eu vou trocar aqui, vou simular a troca do cliente para cliente exemplo São Paulo, tá? E aí trocando para cliente exemplo São Paulo, o sistema ele novamente volta a modalidade de transporte para 0, contratação do frete por conta do remetente CIF, tá? Por quê? Porque o cliente exemplo São Paulo, lá no campo de modalidade de transporte padrão, ele está configurado com a opção selecione. Tá? Então, quando a modalidade é configurada no cadastro, o cliente está com a opção selecione, o sistema busca a modalidade configurada no cadastro da empresa, e a modalidade configurada no cadastro da empresa 01 é CIF. Tá? Então, por isso que o sistema trocou aí a modalidade de transporte para CIF. Ok? Vamos ver aqui se tem alguma dúvida. O Renato apresentou uma dúvida aqui. O padrão é aplicado na proposta ou apenas no pedido de venda? Boa pergunta, Renato. O padrão ele é aplicado em todas as telas do processo de vendas no sistema. Tá? Então, nas telas de proposta comercial, nas telas de pedido de venda e nas telas de documento de saída. Sempre que eu crio então uma proposta livremente, um pedido de venda livremente ou um documento de saída livremente, o sistema vai sugerir a modalidade de transporte seguindo a lógica que foi apresentada aqui. A única questão que tem que ficar atento, quando um pedido de venda é criado a partir de uma proposta, aí o sistema copia
a modalidade que foi definida na proposta, tá? Porque aí na proposta já foi definida a modalidade correta para aquela proposta ali, então o pedido de venda tem que copiar esse valor. E mesma coisa quando um documento de saída é criado a partir de um pedido de venda, você também copia a modalidade definida no pedido de venda, tá? E lembrando que o valor aqui apresentado para o sistema é apenas uma sugestão, tá? O usuário fica à vontade aqui para trocar esse valor, tá? Então, por exemplo, nesse pedido de venda aqui eu poderia colocar que a contratação do frete vai ser por conta de terceiros, tá? Aqui na modalidade transporte. Ok? Então o sistema ele apenas sugere de acordo com a parametrização feita no cadastro da empresa e no cadastro da pessoa, mas o usuário pode mudar aqui livremente aí a modalidade de transporte que ele quer aplicar aqui na tela. Ok?